dia, crianças. Estamos iniciando mais uma sexta-feira com a graça de Deus, né? Estamos aí finalizando esta semana. E agora vamos para a nossa oração. Então, fechem os seus olhos e vamos orar juntinhos, não é isso? Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, gratas te somos por mais um dia, Deus, por estar presente, por fazer parte dos nossos momentos, né? Por estar presente no nosso dia a dia e por nos proteger e nos livrar de todo mal. Guarda nossos professores, nossos familiares e nossos amigos, abençoando a vida de cada um. Por isso, Deus, te pedimos e com fé te agradecemos. Amém. Então, antes de iniciar o nosso dia, eu gostaria de dar as boas-vindas à Analice. Então, seja bem-vinda, Analice. Está retornando, na verdade, está retornando à turma do terceiro ano, né, juntamente com seus colegas. Então, seja bem-vinda novamente. E aqui estamos para aprender juntos, entendido? Então, bem-vinda e aprenda e nos ensine também muito aí, que eu soube que você é bem esperta, bem inteligente. Então, eu quero ver todo os seus conhecimentos e quero que venhamos compartilhar muito também. Então, vamos lá. Vamos para a correção lá das páginas 67, né? E 67 a 74. Vamos corrigir a atividade lá sobre o capítulo 4, que teve por tema Chegou Mensagem. E aí vamos para a leitura da mensagem do Pedro, na página 67. Então, vamos lá. Pedro. E aí, o Pedro e Ivan, né? E aí o Ivan fala, e aí, beleza? Você sabe se é para estudar o capítulo 5 para a aula de amanhã? Aí o Pedro responde, cara, a prof mandou lá no grupo, você não viu? Pera que vou te caminhar. E aí a mensagem diz o seguinte, queridos alunos, para a nossa aula de amanhã, leiam as páginas 35 a 37 do livro. Vamos começar o capítulo 5, ok? E aí o Ivan responde, mano, já li tudo então. Aí o Pedro responde, falou, Ivan. E aí ele diz, valeu. Na primeira questão ele diz assim, você costuma trocar mensagens instantâneas com seus amigos e familiares sobre o que geralmente conversa? Então respondam aí essa questão. Eu particularmente, família, amigos, e aí conversamos sobre tudo, né? Situações, problemas, coisas boas também, lógico, e assim vai. Segundo, em sua opinião, quais são os assuntos sobre os quais as crianças normalmente preferem conversar? E aí, o que vocês preferem conversar? Então, respondam aí. Terceira, de que outras formas as pessoas se comunicam pela internet? Geralmente, né, por redes sociais, né, ou também por aplicativos, né, programas ou aplicativos também que possibilitem essa comunicação. Então, na quarta diz assim, observe na página anterior as pessoas que estão trocando as mensagens. Letra A, quem são essas pessoas? São os dois colegas, né, dois colegas de turma, que no caso é o Pedro e o Ivan. Letra B, quem é o dono do aparelho celular cuja tela está reproduzida? Então, a tela que está sendo reproduzida aí na imagem é a tela do Ivan. O Ivan é quem iniciou a conversa, ele que é o dono da tela aí que foi reproduzida. Quinto, nessa troca de mensagens, sobre o que as pessoas estão conversando? Sobre o conteúdo de uma prova ou sobre as leituras a serem feitas para a aula do dia seguinte? Então, podemos perceber que é para a aula do dia seguinte, não é isso? Então, vamos lá. Lá na página 69 diz assim, primeiro, uma mensagem instantânea pode apresentar os seguintes itens. Indicação de que o interlocutor está conectado, o nome da pessoa com quem o portador do aparelho está conversando, a data da conversa, o balão indicando a resposta do interlocutor e o balão indicando a mensagem enviada pelo portador do aparelho ao interlocutor. Escreva cada um desses itens nos locais indicados na mensagem abaixo. Então, vamos lá. Na parte superior temos aí o nome do Pedro, não é isso? Então,
O nome, o Pedro, no caso, é o nome da pessoa com quem o portador do celular, o dono do celular, está conversando. Entendido? Então, o nome do Pedro é o nome da pessoa com quem o portador do celular está conversando. Vamos mais abaixo, onde tem assim, online. Abaixo do nome do Pedro tem o termo online. Então, o termo online, ele indica que o interlocutor, ele está conectado. Então, o interlocutor, ele está conectado, ele está presente na conversa no momento. Depois, nós temos assim, terça, 18 de abril. E aí, terça, 18 de abril é a data que ocorreu essa conversa. Mais abaixo, nós temos aí os balãozinhos verdes, né? O que o balão verde ele indica? Ele indica que a mensagem enviada pelo portador do aparelho, pelo dono do aparelho, ao interlocutor. Então, indica a mensagem do Ivan para o Pedro. Já o balão de cor amarela é a resposta do interlocutor. No caso, a resposta do Pedro para o Ivan. Entendido? Então, assim finalizamos aí a resolução dessa questão. Na segunda, diz assim: nesse tipo de mensagem são usados símbolos que apresentam significados diferentes. Ligue cada símbolo ao seu significado. Na letra A, temos aí o símbolo que eu chamei na aula anterior de correção, né? E essas duas correções estão completamente azuis. E o que ela indica? Ela indica que a mensagem foi lida pelo interlocutor. Na letra B, nós temos as correções, as duas correções estão cinza. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que a mensagem que foi enviada, ela foi enviada, mas ela não foi lida pelo interlocutor, ela não foi lida por quem recebeu. Ela foi enviada, mas ela ainda não foi lida, não é isso? E lá na letra C temos apenas uma única correção e ela também está cinza. E aí o que ela indica? Ela indica que a mensagem ela não foi enviada, não é isso? Que ela foi enviada, mas ela não foi recebida ainda pelo interlocutor, beleza? E a última que nós temos o reloginho, indica que a mensagem ela nem foi enviada, não é isso? Não foi enviada para o interlocutor. Terceiro, os símbolos a seguir também podem ser utilizados em uma troca de mensagem. Na letra A diz assim: assinale com o X qual deles foi utilizado na troca de mensagem da página 67. Da página 67, nós podemos perceber que foi a carta aberta, né? Isso, a carta aberta e lida. A primeira imagenzinha que nós temos aí, né? Isso. Na letra B diz assim: o que o símbolo que você assinalou indica? Então ele indica que a mensagem ela foi lida. Quando a mensagem foi lida. Na quarta, como Pedro conseguiu repassar a Ivan as informações reproduzidas a seguir? Então, nós temos, queridos alunos, para a nossa aula de amanhã, leiam as páginas 35 a 37 do livro. Vamos começar o capítulo 5, ok? Então, Pedro copiou a mensagem de um grupo do qual os dois colegas participam e colou na mensagem para Ivan, ou a professora entrou na conversa dos dois garotos e passou a informação. Então, logicamente, o Pedro ele copiou a mensagem de um grupo, né, da qual os dois fazem parte, o Pedro e o Ivan, e aí ele apenas colou na mensagem para o Ivan. Mas, hoje em dia, nós podemos apenas encaminhar a mensagem, né? Até então, aqui o Pedro teve que copiar a mensagem e colar lá na conversa que ele estava tendo com o Ivan. Mas agora não, agora nós podemos apenas estar encaminhando essa mensagem, não é isso? Quinta, é possível saber quando ocorreu essa troca de mensagens entre Ivan e Pedro? Como? Nós podemos saber sim através da data que está lá, né? No caso foi 18 de abril, sendo isso uma terça-feira. Sexta, nas mensagens instantâneas são utilizados alguns símbolos chamados emojis. Letra A, identifique e pinte o significado dos emojis usados na mensagem da página anterior, na página 67.
Na primeira imagem, tia, nós temos aí o rindo muito, não é isso? Então, pintura do termo rindo muito. No próximo, nós temos um chorando de rir, não é isso? Temos aí chorando de rir. E por último, nós temos o famoso joinha. Letra B. Por que as pessoas utilizam esse emoji? Para tornar as mensagens mais expressivas ou até mesmo para fazer aquele quebra-gelo, né? Quando está falando algo muito sério. Ou então para demonstrar emoção ou reação, coisa do tipo. C. Você costuma utilizar emojis em suas mensagens? Quais vocês mais utilizam? Então, vocês irão desenhar. Então, desenhar os emojis que vocês mais utilizam e mais gostam. Sétima, no capítulo 3, você estudou os elementos de uma carta. Verdade, pessoal. Compare a carta pessoal com a mensagem instantânea e assinale os itens de cada um desses itens. Na letra A, temos assim. Em relação às partes que geralmente apresentam, vamos lá, o texto. Na carta pessoal, nós temos o quê? Nós aprendemos que temos o local, não é isso? Nós temos a data, nós temos também a saudação, nós temos o assunto também. Também temos que colocar a nossa despedida e, por fim, tem lá a nossa assinatura, não é isso? Isso na carta pessoal. Mas já nas mensagens instantâneas, o que nós temos? Nós não temos o local, não há necessidade, mas precisa do quê? Da data, precisamos também da saudação, do assunto, lógico, para poder acontecer essa conversa. Precisa-se também da despedida, mas não necessita de uma assinatura, até porque lá já tem o nome, né, dos dois, já sabem, então não tem necessidade da assinatura. Letra B. Em relação ao assunto, na carta pessoal, tia, com certeza é bem desenvolvido, é verdade. Você precisa estar bem, ter todo aquele contexto, né, bem explicadinho, bem explícito, para que a pessoa que for ler não se confunda, até porque a comunicação vai demorar um pouquinho para, aliás, o retorno, né, vai demorar um pouquinho. Então, no caso da mensagem instantânea, ele é pouco desenvolvido, até porque rapidinho você já tem aquele retorno da outra pessoa. Então, tudo é de forma muito rápida e muito prática, diferente da carta. A carta você vai demorar um pouquinho para você ter esse retorno. Então, vamos lá. É o pretinho. Oitava. É esse? Dependendo da pessoa para quem a mensagem é enviada, pode-se usar uma linguagem formal ou informal. Em mensagens informais, além dos emojis, é comum o uso de palavras reduzidas. Identifique e contorne abaixo as palavras reduzidas usadas por Ivan e Pedro. Vamos lá. Na primeira diz, e aí, beleza? Nós podemos perceber que beleza está reduzido. E aí a outra, você sabe se é para estudar o capítulo 5 para a aula de amanhã? Então, você está reduzido e cap de capítulo, né, também está reduzido. Depois, cara, a prof mandou lá no grupo, você não viu? Então, prof está reduzido e também você. Na próxima, nós temos o pera e o que, né? Que no caso é espera e que o é. Então, ele colocou apenas o que. No próximo texto, nós temos quem, tia? Nós temos o pra, que no caso é para. Depois, nós temos falou, que é falou. Então, é reduzido também, falou. E o valeu, né? VLW. Então, temos aí as reduções. No próximo, nona questão. Nas imagens instantâneas também é possível compartilhar outros elementos. Ligue cada elemento a seguir a imagem que o resultado está representado. Na letra A, nós temos mensagem de voz. Aí nós temos aí as mensagens de voz, não é isso? Na próxima, nós temos a fotografia. Então, nós temos a imagem duas, acredito que seja mãe e filha, se abraçando. Depois, nós temos aí o vídeo. Então, está aqui, ó, o vídeo. E depois, nós temos o link do site, aquele que eu mando toda manhã aí para vocês, né? Olha aqui o link. Às vezes, o link vai somente assim, por ver. Isso acontece muito. Olha só.
Acho que vocês já perceberam que tem dias que vai somente o link e não aparece aquele quadradozinho com a imagem, tudo do vídeo. Então, isso acontece muito, eu acredito que aconteça muito isso, quando o WhatsApp ele está muito cheio de mensagens. E aí, quando está muito cheio, o link vai somente assim, ó. E aí, o que eu faço? Eu tenho que fazer um limpa, né, no WhatsApp, no próprio celular também. E aí, o vídeo retorna a ficar com aquela imagenzinha maior. Então, acho que vocês já perceberam isso. Então, assim, finalizamos a correção de produção textual.